Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a primeira forma de se obter os resultados das tensões do nosso circuito. Olá pessoal, aqui é o Paulo Radatz do canal Rumo aos 5 Bola e meu objetivo é auxiliar os engenheiros elétricos e os estudantes de engenharia elétrica no entendimento dos sistemas elétricos de potência. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos lá para o computador? Aqui no computador nós temos a rede que nós estávamos operando no vídeo anterior. Eu vou tirar aqui os dois comandos set mode, set number. E o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou resolver o fluxo de potência. Tá? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar o circuito. Ok. A primeira forma que nós temos de capturar e ter os resultados das nossas tensões, eu vou mostrar por meio do comando ou do menu Show aqui. Show, nós temos voltages e eu vou passar por cada um desses nossos arquivos. O primeiro arquivo seria voltages line neutral, tá? Quando você abre esse arquivo, o que você tem? Você tem as suas barras na primeira coluna, você tem a magnitude da tensão V1, ou seja, esse arquivo está me dando para cada barra as tensões em componentes simétricas das nossas tensões nodais, tá? Lembra como faz isso? V1, V2, V3, tem a matriz de transformação, e a gente tem VA, VB e VC. Lembra? Então, caso vocês estejam interessados nessas questões mais matemáticas, deixa no vídeo, eu também posso trazer para vocês, tá bom? Então a gente vai ter o que aqui? V1, V2, V3, que veio de quem? VA, VB, VC, tá? Então isso é importante notar que na coluna V1 nós temos os valores para todas as barras, temos do lado o valor em PU, ou seja, o Cálculo Voltage Basis teve que ser utilizado para a gente ter PU. V2, a gente tem valores bem pequenos para essa barra, por exemplo, source, e para a barra 650. E por que isso? Porque quando a gente pega uma tensão trifásica ali, que está bem equilibrada, e transforma em V1, V2, V3, V1, V2, V0, perdão, a gente percebe que a gente só vai ter componente V1, porque a tensão é equilibrada. Então é isso que está acontecendo, depois a gente vai ver em outro arquivo, tá? Agora olha só, a gente tem barras, por exemplo, essas duas 645 e 646, que não tem tensão V2 e nem V0, tá? Ele não tem isso. Por quê? Essas barras provavelmente não são barras trifásicas. Se as barras não são trifásicas, elas não têm as tensões VA, VB e VC para a gente operar e ter V1, V2 e V0, tá bom? Aqui também traz para a gente V2 dividido por V1, que é uma medida de quanto está desequilibrada a nossa rede. Também tem o V0 dividido por V1 e aqui o nosso V0 e o nosso V2, beleza? Esse é o arquivo. Segundo arquivo, Show Voltage Line Neutral. Basicamente, é um arquivo bem similar do outro, só que a forma que ele calculou o V1, V2 e V0 foi utilizando VAB, VBC, VCA. Então ele pegou as tensões de linha para produzir V1, V2 e V0, tá bom? Mas a história é a mesma, tá? Show. Próximo. Voltages Line Neutral Nodes. Quando você abre esse arquivo, o que você tem? Você tem na primeira coluna o nome das barras, tá? Source Bus, Reg, 632, 670. Na frente, os seus nós. Então, por exemplo, a primeira tem 1, 2, 3, é uma barra trifásica, 1, 2, 3. Lembra que a gente tinha comentado do 645 e 646? Ou seja, são esses dois caras. Eles são barras
que tem apenas dois nós, o 2 e o 3, ou seja, não é uma barra trifásica, então não se define componente simétrica. Não existe tensão em componentes simétricas para essas barras, tá bom? Lembra que a gente falou que a 650 ela é uma barra no qual a gente só tinha V1 basicamente? Ou seja, isso ela sendo uma trifásica, isso é efeito, né? A causa disso é as tensões estarem equilibradas. E se você olhar, as tensões são equilibradas. Lembra disso? Três módulos iguais, defasados de 120 graus. Então, primeiro, 0 graus com esse valor, menos 120 e 120, tá? Além disso, nós temos aqui, né, barra, nó, os fasores das tensões nodais. Então, aqui, a fase A, B e C, que são os módulos das tensões, e os ângulos, tá bom? Depois nós temos o valor em PU, sempre calculado utilizando o Calc Voltage Base que a gente associou às barras tensões, né? Que estão mapeadas aqui do nosso lado, nessa coluna Base KV. E do outro lado, pessoal, mesmo esse arquivo chamando Line Neutral, a gente também tem tensões de linha, ou seja, a tensão entre 1, 2, 2, 3 e 3, 1. Em outras palavras, AB, BC, CA, tá? E aqui são as tensões. Pode ver que quando a gente transforma a tensão VA, né, sistema de potência, vamos lá, VA para VAB, a gente ganha 30 graus, tá? Mas se quiserem saber mais sobre essas coisas, deixa nos comentários. Então a gente pega o quê? Essa tensão VA e transforma como na VAB. Pega o 66.39 e multiplica por raiz de 3 e o 30 graus a gente coloca mais 30. Ficou 60. Beleza? Então esse é o arquivo. Próximo. Voltage Line Neutral Elements. Então aqui a gente tem, nesse caso, a gente está como referência o elemento. No arquivo anterior a gente viu que a gente estava pensando em barra, como que é cada barra, cada nó, quais são as tensões. Aqui a gente está vendo para os elementos. Como que a gente tem as tensões nos nós daquelas barras que ele conecta? Por exemplo, o Element Circuit, que a gente tem o nome como padrão Source, ele está entre a barra Source Bus e Source Bus, tá? Tem o vídeo do Element Circuit, vou deixar aqui no card para vocês entenderem, ou na descrição do vídeo também, por que isso acontece. Mas vamos num cara menos complicado, vamos numa linha. Então a linha 650.632 está conectada entre a barra reg e a barra 632, tá? Então olha só, depois disso a gente tem os fasores das tensões aqui, ó, com módulo em volts, em PU e o seu ângulo. Interessante notar aqui os valores dos nós, tá? O nó 1, nó 2 e o nó 3. E o que são esses valores aqui, pessoal? Nós temos valores 1, 2, 3 aqui. A gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basicamente, esses são números que identificam a ordem na qual o OpenDSS leu os elementos. Vou te dar um exemplo. Vamos olhar aqui. Vamos fazer isso, vai. Eu vou rapidamente aqui. Eu vou trocar a ordem, por exemplo, do transformador da subestação, tá? Eu vou colocar ele em segundo. E eu vou olhar a barra dele rapidamente. A barra dele é Source Bus 650, tá? Então agora vamos voltar lá. Vou rodar. Venho aqui em Show, Tensão, Elements. O próximo cara que você enxerga aqui é a subestação, Transformer. Não é mais aquela linha. E os nós aqui, o Source Bus, que já foi identificado antes, continua com 230. Agora, a barra 650 fica com 4, 5, 6, que são os próximos números. Tá? Então, isso é a forma do OpenDSS identificar as barras para fazer o fluxo de potência. Tá? Então, deixa eu voltar para o normal.
que ele estava depois do transformer, não, estava antes aqui, tá? Uma coisa bem importante, pessoal, de se lembrar quando a gente está tratando de relatórios de elementos é que o OpenDCS sempre vai separar para nós os resultados em dois grupos. O primeiro associados ao PD Elements, Power Delivery Elements, e o segundo ao Power Conversion Elements, tá? Então a gente tem aqui uma parte do relatório para Power Conversion Elements e uma parte para Power Delivery Elements, tá? Por fim, acho que é o último agora, né? Line Nodes. Basicamente esse arquivo é o Voltage Line Neutral, as últimas colunas, tá bom? É a mesma coisa, não muda nada. Beleza, pessoal? Recapitulando, nós acabamos de ver formas de observar os resultados das tensões dos nossos circuitos por meio do comando, o menu Show. Lembrando que esse menu agora para nós ele sempre vai exportar para nós ou jogar na tela um arquivo TXT, isso é importante. Tá? A gente viu que para componentes simétricas a gente não define para barras que não são trifásicas, tá? A gente também viu que nós precisamos do cálculo voltage basis para ter as tensões também em PU, ok? Pessoal, por fim, gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nesse tutorial, deixando seus comentários, se inscrevendo no canal, deixando seu like. Isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube, motiva a gente a fazer trabalhos cada vez melhores para vocês e ter condições de ter uma estrutura um pouco melhor. Muito obrigado, eu acho que é isso, um abraço e até o próximo vídeo.